Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao nosso programa. Estamos estudando a prescrição ou solução bíblica para os nossos problemas e nossos questionamentos. No último programa começamos a falar sobre como conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Comecei a mostrar 12 pontos a serem considerados quando queremos conhecer a vontade de Deus. Vimos 6 deles. O 7º ponto é: faça uma avaliação honesta dos seus dons. Nisso, João Batista é um exemplo para nós. Jesus disse que ele foi o maior profeta nascido de mulher. Esse é um tremendo elogio da parte de Jesus, hein? Qual era o segredo de João Batista? Ele aceitava suas limitações. Ele sabia quem ele era e qual era o seu papel. Ele afirmou que era a voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ele tinha apenas 31 anos de idade e quando Jesus entrou em cena, ele saiu. Quando disseram a João Batista que todos estavam seguindo Jesus, ele disse: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Devemos ser como João Batista. Paulo, na sua carta aos Romanos, depois de apresentar alguns pré-requisitos para conhecer a vontade de Deus, que tem principalmente a ver com uma entrega incondicional a Deus, fala dos dons espirituais. Por que será que Paulo tocou na questão dos dons espirituais? Existe uma razão prática para isso. Se pensarmos nos dons sob a perspectiva da parábola dos talentos, concluiremos que tudo pertence a Deus e que os dons nos levam ao centro da vontade de Deus. Nós devemos pensar nos dons espirituais sob esta perspectiva. A Bíblia cita 21 dons, mas creio que o número possa ser bem maior. Seria bom você dar uma olhada no que a Bíblia tem a dizer sobre esses dons. A seguir, creia que você também recebeu destes dons, porque a Bíblia diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Alguns destes dons são práticos e outros pastorais, mas todos são espirituais. Pode acontecer de uma pessoa exercer uma função ou cargo na igreja que nunca tivesse exercido antes, mas passou a fazê-lo movida pelo Espírito Santo e porque Cristo está no seu coração. Pode ser um trabalho qualquer, como, por exemplo, limpar o banheiro da igreja. Se não fosse por Cristo, ele jamais faria isso. Mas, nesse caso, essa pessoa está exercendo o seu dom e esta é uma maneira de manifestar a sua dedicação. Depois pense naquelas áreas da sua vida em que você percebe a capacitação que Deus lhe deu para exercer o seu talento e dons. Procure distinguir os dons espirituais das suas habilidades naturais. Entregue suas habilidades naturais para Deus, para que elas sejam usadas pelo Espírito Santo. Mas existem certas habilidades que só se manifestarão em nós depois que Jesus entre em nossas vidas. Estes são os dons e é fácil distinguir um do outro. Conte com a ajuda de outras pessoas da igreja para ajudá-lo a identificar seus dons e ministérios. Lemos em 1 Coríntios capítulo 12 que os dons visam o bem comum. Eles foram dados para que um membro do corpo de Cristo seja uma bênção na vida do outro. Se você está rodeado de pessoas que vieram para a igreja através de você, provavelmente você tem o dom de evangelista. Se depois de você explicar algum texto bíblico as pessoas dizem: puxa, sempre li esse texto, mas nunca entendia, hoje finalmente entendi, então você deve ter o dom de ensino. E dessa forma que podemos conhecer os dons que nós temos. E é dessa forma que outros membros da igreja podem ajudá-lo também a identificar quais são os seus dons. Busque os seus dons e também oportunidades de desenvolvê-los. Imagine que você está dando aulas para os adolescentes, mas as coisas não saem como deveriam. Isso não quer dizer que você não tem o dom do ensino, mas que precisa de treinamento, talvez, para desenvolver o seu dom e o seu ministério. Depois que você descobrir o seu dom espiritual, consagre-o para a obra e glória de Deus. Isso pode ajudá-lo a descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque
ela está ligada aos dons e ministérios que Deus lhe deu. O 8º ponto a ser considerado é: quando você estiver buscando a vontade de Deus, procure por um padrão. Deus trabalha de maneira organizada. Nem sempre conseguimos entender o modo de Deus trabalhar, porque nossa ideia de ordem não é a mesma que a dele. Nunca me esqueço de quando estava no seminário, que precisava de um pastor para ser meu tutor e me ajudar a crescer no meu caminhar com Cristo. Aí meu professor me ajudou a encontrar esse tutor, que mais tarde chamou-me para trabalhar como pastor dos jovens da sua igreja, que estava começando e nem tinha um prédio próprio para se reunir. Eu não estava muito interessado, e lembro-me que aquele pastor falou assim: sempre ouvi falar que o chamado de Deus começa com um puxão para frente e um chute no traseiro. Você acabou de receber o puxão. Agora vou para casa orar para que você leve o seu chute no traseiro bem logo, viu? Você sabe o que aconteceu? Naquele final de semana, enquanto li o Evangelho, levei o chute no traseiro. Acabei aceitando o convite e passei um ano sendo treinado por aquele pastor. Sabe, é isso. Deus tem uma forma padrão de trabalhar. Percebemos isso na Bíblia, por exemplo, quando o Espírito Santo impediu que Paulo fosse para a Ásia e depois mandou-lhe para um outro lugar. Aliás, deu-lhe uma visão pedindo que ele fosse para Macedônia, lembram? A mesma coisa aconteceu quando Pedro teve a visão dos animais impuros e logo depois bateram à sua porta e lá estavam os gentios que queriam que ele fosse pregar para os gentios. Pedro foi juntando as peças. Quando chegou na casa de Cornélio, o centurião romano, ele disse: "Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Esse é o padrão de Deus. O mundo pode chamar isso de coincidência, mas a Bíblia chama de providência. A providência de Deus. Devemos buscar esse tipo de padrão quando queremos descobrir a vontade de Deus. O Salmo 37, versículo 23 diz assim: "O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada." Isso quer dizer que quando você chegar em uma encruzilhada sem saber se deve seguir por um caminho ou outro, ore, faça sua opção e peça a Deus a confirmação de que a escolha está certa. A confirmação virá. Creio que numa confirmação positiva, quando você sente paz no coração, ou quando as coisas dão certo e você vê que foi a mão de Deus que preparou tudo. Quando você obtém uma negativa, precisa ser humilde para voltar, assumir seu erro e tomar o caminho que deveria ter tomado. Busque sempre uma confirmação. Em várias partes da Bíblia encontramos a instrução para esperar no Senhor. O que significa esperar no Senhor, hein? Às vezes não descobrimos qual é a vontade de Deus porque estamos com pressa e Deus não. Eu sempre fui apressadinho, sempre querendo puxar Deus. E muitas vezes acabei tomando atitude errada, porque a vontade de Deus era simplesmente esperar. Jacó foi outro apressadinho, ele estava sempre querendo fazer alguma coisa e não sabia esperar no Senhor. O Senhor sempre quis abençoá-lo, mas Jacó não parava quieto para ser abençoado. Por isso Deus o levou para um lugar chamado Jaboque, que significa correr. E lá o deixou manco, para que pudesse coroá-lo com sua bênção. Manco, José teve de aprender a diminuir o passo e esperar no Senhor. Foi aí que ele descobriu a vontade de Deus. Às vezes o oposto é verdadeiro. Deixamos de fazer a vontade de Deus porque estamos sentados, parados e não percebemos que Deus pode nos movimentar, mudar nossa direção. É mais fácil mudar a direção de um carro em movimento do que a de um carro que esteja parado. Por isso, às vezes, a ordem da Bíblia é andar, e em outras vezes é esperar. O ponto número 12 é: busque aconselhamento espiritual quando quiser descobrir a vontade de Deus. O livro de Provérbios afirma 2 vezes: quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselhos se obtém a vitória. Isso não quer dizer que você terá de ouvir um monte de gente quando estiver em uma encruzilhada. Isso só o confundirá ainda mais. Mas, provavelmente, o país que vai ganhar a guerra é aquele que tem mais conselheiros. Outro versículo diz: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Isso quer dizer que, se durante sua vida você for uma pessoa capaz de ouvir conselhos, terá mais chances de fazer as escolhas certas.
No livro de Isaías nós lemos: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Esta é a voz do Senhor. Por isso, se você foi criado dentro da palavra de Deus, em um momento de dúvida, a palavra de Deus o ajudará a decidir. Creio que a busca pela vontade de Deus deve ser a preocupação principal de todo crente. Pode ser que durante sua vida você tenha encontrado pessoas que o desencorajaram a buscar e seguir a vontade de Deus. A Bíblia fala em várias passagens sobre a orientação de Deus. É maravilhoso pensar: Deus guiou, Ele os guiou, Ele orientou, Ele dirigiu os passos. Isso é maravilhoso. E hoje Deus ainda nos guia, nos orienta, dirige os nossos passos. Não fomos largados para tropeçarmos e acabarmos perdidos. Deus nos guia. Esta é uma verdade maravilhosa para nós. E eu quero dizer uma outra coisa. Se você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida, considere esses pontos que nós falamos aqui. Esses 12 pontos. Entre no seu quarto, leia a Bíblia e ore a Deus perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Isso é algo muito especial. Você ter vontade, você demonstrar vontade para fazer a vontade de Deus. Não esqueça, hoje nós começamos o programa lembrando um ponto muito interessante. Ou seja, você fazer uma avaliação muito honesta dos seus dons. Lembram? Falamos sobre João Batista, que é um exemplo para nós, e eu quero sublinhar isto agora que estamos caminhando para o final do programa. Jesus diz que João Batista foi o maior profeta nascido de mulher. Foi um tremendo elogio da parte de Jesus. Mas qual era o segredo de João Batista? Ele aceitava as suas limitações. Ele sabia quem ele era e qual era o seu papel. Ele afirmou que era a voz que clamava no deserto. E ele disse: preparem o caminho para o Senhor, porque é necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista sabia muito, muito bem qual era o seu devido lugar. E olha, ele tinha apenas 31 anos de idade e quando Jesus entrou em cena, ele saiu. Quando disseram a João Batista que todos estavam seguindo Jesus, ele disse: a noiva pertence ao noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. Está aí a história de um homem que realmente conhecia o seu lugar, conhecia os seus dons, conhecia seu ministério, o que deveria fazer e o que não deveria fazer. Está aí alguém que queria engrandecer a Jesus. E é exatamente esse o nosso papel. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.